Bom, eu sou Cláudia Beis, professora da Universidade Federal Fluminense, lá no Rio, psicóloga e consultora da PNH, no Rio, Sudeste agora, né, esse novo encargo. O que eu preparei para a gente pensar aqui o acolhimento, né, é um pouco das reflexões que a gente vem fazendo desde 2003, né, na experimentação da implantação desse dispositivo e dessa diretriz, né, como a gente gosta de colocar. O acolhimento, a gente tem trabalhado como diretriz clínica, né? E essa é uma questão importante, porque a gente vai ver que, muitas das vezes, o acolhimento tem sido muito identificado com porta de entrada, com recepção, né? E a gente vem tentando, de alguma forma, equivocar esse sentido, buscando construir essa ideia do acolhimento como uma diretriz clínica, né, do processo de produção de saúde, que contaria com alguns dispositivos, né, com algumas ferramentas teóricas no processo de implantação. Então, a gente chama o acolhimento como diretriz clínica e rede de conversação, né? Na verdade, a aposta do acolhimento como diretriz é que ele, na verdade, fomente essas redes de conversação. A ideia de acolhimento, né, nas suas várias definições, ela tem operado, né, um sentido do acolhimento como um estar com e próximo de. Né? E é nesse sentido que a gente vem entendendo e vem construindo esse processo do acolhimento nas unidades de saúde, né? Entendendo que esse estar com ou próximo de, né, afirma uma diretriz ético-estético-política. Como diretriz ética, né, a gente vem entendendo o acolhimento, né, como esse compromisso do reconhecimento do outro na atitude de acolhê-lo em suas diferenças, modos de vida, modos de sentir estar na vida. E por que a gente vai entender essa diretriz como uma diretriz ética, né? Primeiro, que ela não se trata, né, de um entendimento do acolhimento nesse estar com, do ponto de vista de uma visão piedosa, religiosa, humanoide, né, humanista, no sentido ruim do termo, né, mas como uma diretriz ética no sentido de acolher a diferença. Né? E, nessa medida, ela opera uma certa inflexão nessa ideia do respeitar as diferenças. Né? Em geral, a gente fala muito isso. Temos que respeitar as diferenças, os modos de vida, e esse princípio da diferença, ele marca um certo entendimento, né, liberal, onde eu digo, eu respeito a diferença, e aí você fica lá, eu fico cá, né? Eu continuo. Não sendo afetado, não sendo tocado por essa diferença, né? Cada um fica no seu espaço, cada um fica na sua intervenção. Na verdade, pensar o acolhimento como diretriz ética implica, na verdade, esse desejo pela diferença, né? Essa acolhida pela diferença. Isso marca um outro princípio, né? Que não é esse princípio de respeito, onde eu ponho você lá e eu fico aqui. Né? Não sou afetado, você também não é. Como diretriz estética, a gente tem entendido que, exatamente no campo das relações e encontros do dia a dia, que a gente inventa estratégias que vão contribuir para esse processo de dignificação da vida e do viver. E eu gosto dessa palavra, que está muito em desuso, né? Modos dignos de se produzir saúde, né? Parece que essa palavra já perdeu o sentido, né? E quando a gente vai se aproximando, né, desse processo do trabalho nas unidades de saúde, eu venho percebendo que essa palavra precisa ser reiterada. Né? O que a gente está chamando de uma ação digna, seja do ponto de vista do profissional de saúde, com o seu trabalho, nas suas relações de trabalho, seja no processo de construção de um projeto de saúde com o usuário. Né? Então, essa dimensão estética é uma dimensão que remete a essa possibilidade de invenção. Né? Essa dimensão é fundamental no processo do acolhimento, porque o acolhimento ele não é uma receita, ele não tem passos a seguir. Na verdade, ele tem princípios, ele tem diretrizes, mas ele é um processo que implica uma dimensão estética de invenção na realidade de cada trabalho, na realidade de cada serviço, que é fundamental ser pensada. E aonde essa dimensão de criação, essa dimensão estética se desenvolve? Exatamente
nos encontros do dia a dia, nas relações que a gente vai estabelecendo por entre o próprio processo de trabalho. E ela é uma diretriz política porque ela implica um compromisso coletivo de envolver-se nesse estar com. Não basta uma boa intenção, não basta uma ideia de estou com o outro, quer dizer, é como a gente está. Né? Como a gente implica o outro na produção de protagonismo nos processos de produção de saúde. Né? E aí, seja do ponto de vista do profissional de saúde, seja do ponto de vista do usuário. Né? Então, isso é, na verdade, uma dimensão, uma diretriz política, porque estar com implica potencializar nesses encontros. Vou botar o pessoal. Potencializar nesses encontros, né, essa possibilidade de participação efetiva e de protagonismo e que vão, de alguma forma, potencializar o que a gente chama de processos de vivificação do trabalho, projetos de vida. Então, nessa medida, o acolhimento como diretriz, ele implica, né, esse conjunto, né, de processos éticos, estéticos, políticos. Né? Ele nos convoca a essa dimensão. A gente tem visto o acolhimento muito identificado com essa ideia do a mais que eu faço no meu trabalho. Né? O acolhimento nessa dimensão de uma boa vontade, né, de escutar o outro porque eu sou legal, porque eu sou uma pessoa humana. Então, isso é o que eu dou a mais no meu trabalho. Né? Eu faço o meu trabalho, mas eu também acolho as pessoas. Né? Eu sou educada. E esse sentido do acolhimento, quer dizer, identificado, por um lado, com uma certa matriz, né, vamos dizer, religiosa, cristã, né, do fazer o bem para o outro, né, e eu ouço muito isso, não, eu penso que o acolhimento é importante porque eu me coloco no lugar do outro. Né? Eu penso, o que acontece com ele, eu gostaria que acontecesse comigo. Quer dizer, e a gente fica, de alguma forma, quando se propõe a isso, aí a gente ainda mantém uma postura de me colocar no lugar do outro. Ninguém se coloca no lugar do outro. Né? Na verdade, a gente se coloca na relação que a gente tem com o outro. E isso ou nos afeta, né, ou nos convoca para uma outra ação ou não. Então, o acolhimento ele vem sendo pensado e exercitado no campo das práticas da saúde, muito ainda preso a essa ideia, a esse senso comum de que o acolhimento é o a mais, né, que eu faço no meu trabalho, ou então ele está referido a uma dimensão de espaço. Tem um lugar onde tem o acolhimento. Né? Então, eu monto lá a entrada, a recepção, sorrisos à la telemarketing, né? E aí eu recebo as pessoas e respondo, e com toda a delicadeza eu digo, não, vá procurar um outro serviço. Não podemos te atender, mas com um sorriso no rosto. Né? Então, essa dimensão do acolhimento, ela tem, na verdade, estado muito presente, né, nas práticas de saúde. E o que a gente vem trabalhando, tentando pensar, fazer uma inflexão nesse processo, porque a gente vai entender o acolhimento como uma tecnologia do encontro. Por isso, chamei antes o acolhimento como rede de conversação. Né? E como a tecnologia de encontro, ela implica mudança no processo de trabalho. Eu não construo uma diretriz de acolhimento, uma diretriz clínica de acolhimento dos processos de produção de saúde, se eu não opero com mudança de processo de trabalho, com modo de operar os processos da saúde, com modo de implicar os diferentes sujeitos envolvidos no processo. Então, nessa medida, ela é uma tecnologia do encontro que implica uma qualificação e humanização da assistência a partir de quê? A partir de um princípio fundamental, que é um dos princípios da PNH, que eu acho que vocês viram aqui com o Dário, né, anteriormente, que é essa inseparabilidade entre os modos de atender e gerir os serviços. Mudar processo de trabalho implica mudar não apenas um modo de fazer gestão, mas a nossa própria concepção de gestão. Né, que, em geral, está muito ligada, muito presa à ideia de que gestão é algo da ordem do administrativo. E quem faz gestão são os gestores ou os
profissionais que ocupam, né, oficialmente um determinado cargo. Gestão fazemos todos no nosso trabalho. Então, isso implica um deslocamento também dessa noção de gestão. Nessa medida, então, que a gente vai pensar, bom, se eu estou entendendo o acolhimento como diretriz que fala de uma certa tecnologia do encontro, de um certo, a gente brinca, puxar conversa, né? Estabelecer, construir redes, eu estou dizendo, então, que o acolhimento ele implica essas conversações, não apenas do ponto de vista, né, que a gente vem, de alguma forma, acostumado, que é essa comunicação vertical, né, de cima para baixo, né, alguém manda e a gente vai fazendo, e nem mesmo a comunicação horizontal, que são, na verdade, as duas linhas fundamentais, né, de comunicação nos serviços, que é essa dimensão vertical, hierarquizada, ou a dimensão horizontal. Eu converso com meus pares, com as minhas corporações, ou eu converso com quem está próximo de mim. Na verdade, puxar a rede de conversação é estar operando com uma ideia de rede, que é um processo acêntrico. Né? Então, pensar o acolhimento é entender que o acolhimento puxa sempre conversa, para dentro, para fora do serviço. Falar em acolhimento é falar em uma construção de rede interna e rede externa ao mesmo tempo. Esse dispositivo, e aí nessa rede de conversações, seja no processo de construção de equipe, né, multidisciplinar, intersetorial, intrasetorial, e aí a gente sempre diz, para começar o acolhimento, a gente tem que botar a gente junta, né? Botar a gente junta, sentada na cadeira, né? Sentada onde for, mas isso não é nunca suficiente, né? Mesmo que seja um grupo multiprofissional, né? Psicólogo, serviço social, médicos, enfermeiros, né? Pensar a primeira ação como essa tentativa de fazer essa articulação multiprofissional é sempre o start do processo. Né? Mas se a gente continuar pensando essa rede de conversações a partir das nossas fronteiras disciplinares, das nossas corporações, a gente vai continuar fragmentando, né, o olhar, o próprio processo de trabalho. Bom, nessa dimensão, então, a gente vai dizer que o acolhimento ele é uma diretriz que puxa várias outras. Eu não posso construir o processo de acolhimento sem estar articulando essa discussão com a ideia de clínica ampliada, com a ideia de gestão, com a ideia de direito do usuário, visita aberta, e com a própria discussão das redes, porque a rede, para a gente, na PNH, as redes, grupos e coletivos, eles não são dispositivos. A gente vem trabalhando no corte desse processo. Rede, grupo e coletivo é princípio. É princípio de funcionamento da política de humanização. Isso não é um dispositivo, ou grupo, ou dispositivo grupo. Isso é princípio. Né? Construir rede, construir coletivo é um princípio de trabalho. Nessa dimensão do acolhimento, uma outra questão importante, que é a ideia da valorização do processo de criação no trabalho, da saúde do trabalhador. Uma das coisas que a gente ouve muito, falar, muito legal o acolhimento, né? Os profissionais de saúde muitas vezes nos falam, para o usuário é muito interessante. Agora, eu quero saber quando é que a gente vai, na verdade, construir um processo de acolhimento para o trabalhador. E a gente tem trabalhado com o acolhimento exatamente nessas duas dimensões. Né? Pensar o acolhimento é pensar uma aposta, não mais no profissional centrado, como, de alguma forma, foi uma racionalidade que a gente veio criando nos serviços, nem do ponto de vista, né, da curvatura da vara, usuário centrado. A nossa aposta não é usuário centrada e não é profissional centrada. A nossa aposta é exatamente nessa dimensão da relação. Eu não posso pensar um processo de mudança no fazer em saúde se eu não entendo que isso tem que partir dessa relação profissional-saúde, usuário, rede social, movimento social. Né? Então, nessa dimensão, o acolhimento, né, ele desloca, né, essa ideia de que pensar acolhimento é fazer uma ação na direção do usuário. Na verdade, é uma dimensão que implica um fazer com, um fazer junto, né, o processo. Uma outra questão importante, quando a gente vai falar de acolhimento, né, uma dos princípios, né, do SUS que o acolhimento trabalha,
é a ideia do acesso, né, do acesso universal. Esse é um problema importante do ponto de vista da diretriz do acolhimento, né? E a gente costuma dizer que o acolhimento, ele, quando você pensa ligado ao acesso, ele, na verdade, ele vai puxar os vários outros princípios do SUS, né? A questão da equidade, a questão da integralidade, da participação social. Por isso que a gente vai pensar o acolhimento como um novelo multilinear. O pessoal brinca comigo no trabalho no serviço, diz assim, Cláudia, essa história do acolhimento que a gente começou, né, muitas vezes aqui nesse setor, ou aqui, né, nessa discussão da porta, é como se fosse um dominó com as pedrinhas em pé. Você mexe numa, brum, né? Então, ele tem um poder de fogo para dentro, para fora do serviço, que é muito interessante. A gente precisa, então, pensar o acesso nos seus vários matizes, quando se trata do acolhimento. Do que se trata o acesso? Né? É acesso às unidades e serviços na garantia do cuidado? Isso é uma dimensão do acesso. Né? Acessou o sistema, né, conseguiu entrar, conseguiu marcar a sua consulta, marcar seu exame, ser atendido, ser visto, né, pela equipe de saúde num determinado lugar, mas isso só não implica uma garantia de acesso. Né? Então, esse é um ponto que a gente tem visto, por exemplo, quando se tem trabalhado com a ideia do acolhimento como a porta de entrada, como a recepção. Né? E aí você vê as pessoas dizendo, fui super bem recebida lá na porta, nossa, me encaminhou. Saiu dali, acabou. Dançou geral, porque o acolhimento é alguém, ou alguém, né? Uma equipe, um lugar, tem uma hora, né, para acontecer. Uma outra dimensão do acesso é acesso a essa qualidade da e na assistência. A qualidade nessa assistência vai implicar o quê? Né? A questão da escuta, do vínculo, da responsabilização e resolutividade. Acolhimento que não opere com essa dimensão da resolutividade, da escuta, e aí na própria dimensão da escuta, né, a gente vai trabalhar mais à frente, é preciso que a gente, na verdade, faça uma diferenciação entre ouvir o pedido e analisar a demanda. Né? Essa é uma questão importante, porque se acha que o acesso é acessar o sistema no sentido radical do termo, né? Digamos assim, acessei o sistema, né? E eu tenho visto muito em algumas unidades de saúde, um estudo que foi feito numa unidade básica, lá no Rio, onde as pessoas já chegavam, elas estavam muito satisfeitas, né, os usuários, do ponto de vista do atendimento. Aí a gente ia ver a demanda, né, quando a gente foi sentar para discutir qual era a demanda que entrava, a gente via muitos casos de pessoas que entravam lá e diziam, estou triste, estou deprimido, doutor, eu acho, olha, eu não estou conseguindo trabalhar, eu acho que eu preciso de um remédio para depressão. E assim, a quantidade de diazepínico que era dado ali, era uma coisa estúpida. Eu falei, gente, então tem uma epidemia de depressão nessa área aqui. Né? E aí foi interessante que a gente foi discutindo os casos e a gente vai vendo como essa lógica do acesso, quando ela é entendida apenas do ponto de vista de escancar a porta, né, você pode operar aí uma clínica, uma escuta degradada. Então, garantir a entrada necessariamente não é garantir o acesso a isso, né, que compõe um processo de produção de saúde, que é a construção de escuta, de vínculo, né, não fazer uma análise entre o pedido que vem e a demanda que está ali, né, qual é a demanda? A demanda será por remédio mesmo? A demanda será por aquele tipo de encaminhamento? Então, é uma outra variação, né? Ao mesmo tempo, acessei o serviço, fui super bem atendido ali, né, tive escuta, vínculo, responsabilização e resolveu o meu problema. Agora, como é que, nesse processo, eu construo o que a gente vai chamar da continuidade do cuidado? Né, essa horizontalidade do cuidado, seja na atenção básica, seja nas unidades hospitalares. Isso é um outro ponto que a gente tem que pensar quando trabalha com essa dimensão do acesso. Né? E aí, a ideia da rede é fundamental, né? A continuidade do acesso, o acompanhamento. Ao mesmo tempo, essa participação do usuário e da rede social nos projetos terapêuticos de produção de saúde. Esse é um ponto, né? Esse é um nó. Né? Como pensar que a continuidade do cuidado, a garantia do cuidado, ela implica, de verdade, essa inserção no projeto terapêutico. O projeto terapêutico não é do doutor, da equipe de saúde, né,
para o usuário. Na verdade, é um processo que tem que ser construído também com a rede social e o próprio usuário. Porque senão a gente volta àquela questão, a velha questão da adesão, né? A gente está atendendo, a gente tem profissional aqui, a gente tem um número importante aqui de atendimentos, de resolutividade, só que o pessoal não está aderindo. Vem aqui, resolve, não volta para acompanhar a sua pressão arterial, não volta para participar dos programas, né, de diabetes, aquela série de programas. Aí a gente precisa entender o que é essa não adesão, né? E a gente tem visto em algumas unidades, que é muito engraçado. A gente está desenvolvendo no Rio um curso para formação de apoiador social no território, na Cidade de Deus, não sei se vocês conhecem, uma favela do Rio de Janeiro. E esse trabalho a gente vem montando com eles, um curso que eles vão ter como ação uma intervenção no território, né? Então, toda uma discussão do que é o território como vivo. É muito interessante porque eles vêm trazendo nessa discussão para a gente a própria questão de por que, né, que ainda é muito alto o número de adolescentes grávidas ali na comunidade, né? E uma das coisas que eles falam é o seguinte: quando eles vão conversar com as meninas, elas dizem o seguinte: toda vez que eu vou lá para pegar preservativo ou para pegar algum método contraceptivo, eu sou obrigada a assistir 3 dias de palestra. Né? Então, eu vou na primeira, aí me põe sentada, né? Aí na segunda eu já consigo algum, né? Depois eu tenho que ir de novo, aí eu não vou mais. Né? Então, assim, é claro que isso vem em cima de uma racionalidade que a gente diz, bom, não é entrega, né? Tem todo um processo de poder construir com elas o cuidado do corpo. Agora, quando isso vira prescrição, não funciona. E cheio de boa intenção. Ninguém está sendo, assim, vamos dizer, perverso para botar as pessoas, vai ter que ter, assim, para ver se desiste, né? Para botar a pessoa em 3, mas não vão. Eu ontem estava conversando com a Cleusa, ouvi uma fala que eu fiquei estarrecida, né? Numa discussão lá no hospital, a gente estava discutindo alguns casos na horizontalidade do cuidado e chega uma pessoa, né, uma profissional de saúde, e ela vai dizer o seguinte: olha, o problema todo é que a gente tem que educar o usuário. Precisamos dar curso para o usuário. Aí nós perguntamos, mas para quê? Para o usuário saber como chegar. Ele chega lá e diz para mim, estou com um negócio aqui na barriga, estou com dor de cabeça. Ele precisa conhecer o corpo dele. Quer dizer, olha a lógica, né? Ele precisa conhecer o corpo dele. Porque aí, quando ele vai para lá, eu tenho como dar uma resposta, porque ele já está mais apurado na fala. Então, assim, essa é uma questão, quer dizer, que volta sempre, né? Então, a formação, a capacitação, se ainda fosse formação, né? Capacitação, vira o paliativo para tudo. Vamos ensinar, conscientizar, inclusive agora, essa nova modalidade, que é o usuário a dizer o que tem. Né? Vamos ter que ensinar ele como é que ele diz, quer dizer, como é que eu, profissional de saúde, quero escutar isso, né? Eu ainda brinquei e falei, e talvez a gente precise fazer um cursinho para a gente escutar para além do tô com um negócio aqui, né? Aprender Então, essa questão, quer dizer, é uma questão importante, por quê? Porque, muitas vezes, esse projeto terapêutico acaba sendo capacitação e curso. Seja no profissional, seja nos programas, né? E aí é sempre um tipo de curso onde o que vai estar em cena é a doença. Todo diabetes, você conversar com ele sabe explicar todo o percurso. Ele sabe tudo da doença dele, e tudo que ele não pode fazer. E ele não adere, ele não vai mesmo. Né? Até porque eu não sei se é uma questão de adesão, né? Esse nome aí tem 1000 confusões. Bom, uma outra questão importante quando a gente fala do acesso é essa discussão do acesso a essas condições dignas e do exercício do ofício, né? Na construção desses processos de trabalho mais solidários e coletivos no fazer em saúde. Então, pensar o acesso é pensar essa dimensão também, né? Como é que a gente vai apostar nessa construção do acolhimento como diretriz, se a gente não para pensar processo de trabalho. E essa é uma coisa que a Beth veio discutindo muito, e que, numa unidade
complicadíssima, que a gente fez um trabalho lá no Rio, está fazendo até hoje, o apoio institucional, uma das coisas que a gente viu lá é que não dava para entrar com nenhuma diretriz ou dispositivo da PNH se a gente não alicerçasse esse trabalho nessa discussão da saúde do trabalho. Tal grau de precarização, de sofrimento dos profissionais de saúde, de deterioração das relações, que as pessoas não conseguiam sentar mais. Elas já falavam em pé, com um dedo na cara do outro, de ter que separar briga nas reuniões. Então, tem assim, um grau de tensionamento e de violência no processo de trabalho, né, que é fundamental ser incluído. Isso não é aquele que chato, né? Isso tem que ser incluído. Isso tem que estar operando por dentro do processo. E uma outra discussão que a gente vem fazendo do acesso à saúde, que vem sendo trabalhado muito como um bem de consumo, né? E muitas vezes o movimento social, os conselhos, né, de saúde vêm trabalhando nessa lógica, né? Então, saúde é consumo. Foi bem atendido? Foi atendido? Quantos foram atendidos? Quantas vezes você foi? Né? Então, a saúde vira bem dentro dessa lógica, né, do consumo. Então, operar o controle social é operar uma lógica de se foi atendido ou se não foi, quando isso é muito pouco. Né? Então, é uma outra discussão importante de ser feita, pensando a saúde, ela é um direito, mas essa palavra direito ela pode ser complicada, na verdade, ela é uma possibilidade de construção de um outro modo de estar na vida. Como é que você traz essa discussão numa outra lógica, né, que, na verdade, atravessa os processos de trabalho hoje? Então, quantos procedimentos você tem? Essa unidade faz quantos procedimentos? Então, tem tantos por dia, tantos por cada profissional. Quer dizer, é uma lógica ainda muito forte, travestida de qualificação e organização do sistema. Então, a gente tem que olhar para isso também com muito cuidado, né? Para pensar o acesso, né, tá discutindo o acolhimento dentro dessa lógica, eu preciso pensar um jeito de fazer, né? Como a gente estava falando antes, o acolhimento não é uma receita, ele não tem passos, né? Ele tem princípios. Mas, para que ele se dê nessa lógica de discussão e de inclusão, ele precisa ter um jeito de fazer. Quando as pessoas dizem assim, o acolhimento está implantado na unidade tal. Eu me arrepio, né? Porque o acolhimento ele é um processo em constante implantação, porque ele requer discussão o tempo inteiro dos seus efeitos, do modo de funcionar. Então, a implantação, ela precisa ser aspiada, né? Ela é permanente. E, na realidade, o processo de construção do acolhimento, ele é, na verdade, operador daquilo que a gente chama do odus meta. Né, o método, quando a gente fala em método, né, a gente sempre está operando com uma lógica de construção de uma meta para o caminhar. Né? Primeiro eu tenho a meta, depois eu caminho. Você tem princípios, mas ele é um caminho que se faz no caminhar. Né? Então, é radical essa dimensão, esse jeito de fazer o acolhimento, né? De entender que o acolhimento e a forma de discussão do processo de trabalho, ele vai sempre sendo um operador de desvio. Né? E esse desvio, ele não é o problema, ele é a matéria do processo de construção do acolhimento. Né? O desvio, que estratégia inventar, como pensar aquela situação por outra via. Né? Muitas vezes, a demanda é, vamos mexer na porta, endurecido, você vai para outro canto, o acolhimento, você chega lá, você chega onde você quer. Né? Tá mexendo. Então, a ideia do odus meta, ela vai implicar não só um caminho que se faz no caminhar, mas também a construção dos processos de mudança nos processos de saúde com a radical inclusão dos trabalhadores de saúde, dos usuários no processo, senão não adianta. O que a gente está chamando desse método, que a gente vai chamar da tríplice inclusão, que é a inclusão dos sujeitos envolvidos. Né? A gente não acredita que você construa o acolhimento, um processo de trabalho sem envolvimento do gestor, trabalhador e usuário. Né? E muitas vezes a gente tem ouvido assim, não, mas eu não estou conseguindo botar aquele usuário lá naquele serviço. A gente começa com quem está e vai
trazendo, chamando, né, construindo estratégias para ter essa inclusão, né? Porque, senão, o processo desanda, o processo faz água. A inclusão, que a gente chama dos analisadores sociais, e isso é super importante, porque os analisadores sociais, a gente vai entender como todo processo, né, de crise, né, que opera, na verdade, uma ruptura com o modo naturalizado da gente trabalhar, né? O que seria um analisador social no serviço? É aquilo que, aparentemente, opera crise nas nossas estratégias e que a gente, naquele momento, não tem como responder, né? E isso precisa ser incluído, isso é matéria, né, do processo e da discussão. E a inclusão, que a gente vai chamar dos coletivos, movimentos sociais e redes. Isso aí a gente faz, na verdade, não é primeiro uma coisa, depois outra. Isso está didaticamente separado, mas isso vem junto, né? A atenção é como é que esse processo vem se dando no cotidiano. Até porque a gente vai entender que é essa tríplice inclusão que vai gerar política pública, que vai fazer da política de humanização não uma política de governo, uma política de partido, né? Uma política de interesses, né? Construir a humanização como um processo constitutivo no modo de fazer saúde, e não o a mais, e não um programa anexo que a gente faz, né, mas como parte do modo de produzir, promover saúde, implica que a gente entenda que essa tríplice inclusão é que gera a política pública, né, que gera a construção de um comum, né, que vai fazer com que, de repente, e eu acho que o nosso sonho é que essa política não precise mais acontecer como uma política, né? Que ela já esteja se operando no cotidiano. E a dimensão desse método, né, o funcionamento dele é o funcionamento da rede. Né? Então, dos dispositivos de roda, dos dispositivos de coletivização, né? Tendo cuidado para não endurecer, porque botar todo mundo em roda não significa que a gente está fazendo roda e que a gente está fazendo a roda rodar. Porque o que faz a roda rodar é a inclusão das pessoas, né? Participação efetiva, não apenas, muitas vezes, na elaboração ou na implementação, mas na própria decisão, em alguns momentos do processo. Senão, vem, participe, eu ouço você, né? E depois eu decido, né? Eu e meu grupo decidimos. Bom, nessa medida, então, a gente vai falando assim, tá, mas bacana. O que isso tem a ver com a saúde, né? Do ponto de vista da mudança de processo de trabalho, né? E um ponto importante que a gente vem trabalhando é essa ideia de que os processos de produção de saúde, eles dizem respeito a um processo coletivo, né? Por mais que a gente não trabalhe nessa lógica. Né? Se a gente pensa um modo de produzir saúde que opere nesse eixo, né, da integralidade, né, e da participação social, não há como eu pensar que uma corporação ou um determinado saber dá conta de tudo que a gente recebe, né, quando encontra com o usuário, com a sua rede social. Então, ele é eminentemente um processo de produção de saúde. Né? Eu costumo dizer que a história do ato médico, hoje, ela vem exatamente porque já está claro que não é possível uma única corporação operar processo de produção de saúde. Então, precisa virar lei desse jeito. Né? Porque eu acho que está tão claro, está tão evidente, né? E quando eu digo ato médico, não é necessariamente a questão do ato médico referido a uma corporação, né? Porque você pode praticar ato médico sendo enfermeiro, sendo psicólogo, né? Então, assim, o que a gente alimenta disso? Né? Nessa medida, então, é que a gente vai pensando, né, que se a gente diz que a saúde é esse trabalho coletivo e cooperativo entre sujeitos, que se fazem numa rede de relações, a gente precisa cuidar dessa rede. Né? Não adianta a gente dizer, construímos lá um grupo, construímos um coletivo, né? Por quê que a gente precisa aquecer essa rede, manter ela, de alguma forma, como rede quente, construindo dispositivos? Porque essas redes são permeadas por assimetrias de saber e poder. Botar em roda e incluir não é um processo harmônico, não é um processo fácil, porque ele também traz
perturbações às nossas lógicas, aos nossos modos de funcionar. Então, botar na roda, construir coletivo, lidar com as relações de saber e poder são a matéria. Então, eu não construo acolhimento, processo de trabalho, coletivização da análise do fluxo do usuário, trabalhador. Eu não faço isso se eu não tenho como matéria, se eu não entendo que a matéria também do processo está colocando na roda essas relações de saber e poder. Né? Isso não é o problema. O problema é quando a gente olha, mas viu, olha lá, fizemos, veio lá de cima, mal, acabou tudo. Acabou e vai acabar de novo. Isso é matéria para a gente. Né? Matéria de trabalho. Isso não é o problema que tem que ser pensado para a gente desistir. Né? Até porque a gente vai entender que é em meio a isso que a gente constrói, colocando na roda, discutindo isso, é que a gente inclui as pessoas, é que a gente opera protagonismo. Nós vamos dizer, botar no meu papel, né, que eu vou operar protagonismo, meu Deus, olha, vou fazer as pessoas participarem. Não adianta. É na prática, é no fazer, é na tessitura desse cotidiano que a gente vai construindo, né, essa relação de confiança. E aí a confiança na radicalidade da palavra, do fiar junto. Confiar, fiar juntos. Né? Então, é nas ações cotidianas que a gente vai fazendo isso. Né? Que a gente opera ali produção de saúde, produção de sujeito, produção de subjetividade, melhor dizendo. Né? Vamos lá. Bom, se entendemos o acolhimento no eixo dessa diretriz clínica que a gente vem conversando até então, a gente pode pensar também que o acolhimento ele tem alguns dispositivos. Né? O acolhimento como um dispositivo, como algo que faz disparar um determinado processo, ele precisa estar lidando, né, com uma ideia de que os modos, né, de operar os processos de trabalho em saúde, eles precisam estar envolvendo, né, algumas ações que são importantes do ponto de vista do atendimento e do acesso ao serviço. É o que a gente vai chamar do acolhimento, do acolher, ouvir os pedidos. Esse é o primeiro ponto, é o mínimo, né, ouvir os pedidos. E um processo que é, no que acolhe e ouve os pedidos, operar uma escuta e análise da demanda. Então, pedido não pode ser confundido como algo que eu tenho que atender. Eu tenho que operar uma escuta desse pedido, porque muitas vezes, no acesso a esse pedido, o que a gente está fazendo é medicalizar, quando a questão é outra. Né? Quando a questão, muitas vezes, que está ali em cena, a demanda passa por outro lugar. Né? Então, tem uma diferença aí, nesse processo, importante ser pensada. E no sentido de dar essas respostas mais adequadas aos usuários e rede social. E aí, que respostas são essas? Né? Muitas vezes as pessoas dizem assim, bacana, fui lá, mas não consegui, o que ele demanda aqui para a minha unidade eu não tenho. Né? Então, como é que a gente... Volta de novo àquela ideia. Faz rede para que essa demanda, se não possa ser atendida ali no meu serviço, para que ela possa ter um encaminhamento com garantia, não só do encaminhamento, mas da horizontalidade do cuidado. Né? Que acesso é esse? Como é que a gente reverte, né? Principalmente... nessa lógica hospitalocêntrica, né, essa dimensão de que é o acesso, a entrada, né, nas unidades hospitalares, elas acabam muitas vezes sendo a primeira porta, né, de entrada, primeira porta do serviço. Tá, a gente vai dizer, isso é uma distorção, mas não adianta olhar para isso e dizer para o usuário, meu filho, vá para a unidade básica. E digo para ele, ele faz a rede. Ainda sou educado, porque o acolhimento é o meu a mais, ainda dou um papelzinho dizendo o ônibus e dizendo o endereço. Né? Então, assim, como é que a gente vai revertendo, né, essa lógica aí do acolhimento, né, no sentido de que a gente possa também, não só pensar o acolhimento nessa dimensão de diretriz clínica, mas também com a questão do que a gente vai chamar da demanda espontânea ou demanda não agendada. Né? Na verdade, nós criamos uma lógica, né, no funcionamento dos serviços, do ponto de vista da racionalidade e da organização do serviço de saúde. Né, que é, por exemplo, o atendimento por ordem de chegada. Né, e a gente vai espraiando isso, pega nas emergências. Né, eu tenho trabalhado bastante com emergência e é muito
muito duro, né? Você vê o contingente, né, de mortes evitáveis, né, que você poderia, se você tivesse, na verdade, uma outra lógica de atendimento, né, onde as pessoas não morressem nas cadeiras, não morressem nas filas, saindo da unidade, né? Então, esse atendimento por ordem de chegada foi uma distorção, né, que a gente foi construindo no nosso trabalho, né, e assim, operando a naturalização dessa lógica. Né? Um outro critério, o atendimento exclusivamente agendado. A gente sabe que o agendamento é uma conquista. E ele é uma conquista dos trabalhadores de saúde, dos usuários, no sentido de evitar ou minimizar as chamadas filas madrugantes. Mas ele tem sido levado, né, na verdade, ao mesmo tempo que isso é uma conquista dos trabalhadores, de uma certa organização do serviço, ela acabou sendo também cooptada e capturada numa lógica da agenda privada nos serviços. Né? Então, esse acesso, né, essa impossibilidade de estar discutindo, né, os critérios via maior grau de vulnerabilidade e risco, né, isso acaba que não se coloca. Né? Então, esse é um outro ponto importante para a gente estar pensando. E a história do dia mensal de agendamento. Né? Ontem a minha faxineira estava falando, você vê, fui lá no posto, só pode medir pressão de 9 às 11 e de 1 às 2. Eu não consigo chegar nesse horário. Estou sentindo que estou com pressão alta, não estava agendada, passou o horário de funcionamento da verificação, aferição de pressão. Né? E a gente vai meio que operando essa lógica, meio que sem perceber. E aí, quando a gente vai falar de acolhimento, as perguntas mais frequentes é essa ideia de quem acolhe. Quem é que acolhe aqui na unidade? Né? Qual o horário? Qual o lugar? Como se acolhimento fosse um lugar, um horário, né? Um grupo. O acolhimento, ele não pode ser entendido como um problema dessa recepção da demanda espontânea, né? Mas ele é um regime próprio, né? O que a gente vai chamar de um certo regime de afetabilidade, né? De alteração de um modo de operar essa escuta, do modo de estar construindo esse trabalho. Né? Portanto, ele não é de um lugar, de uma equipe, de uma pessoa. Né? Se eu estou entendendo o acolhimento como diretriz clínica, como constitutivo dos processos de produção de saúde, ele pode se dar em vários momentos, ele se dá em vários momentos, e não nessa condição da primeira entrada na recepção. Né? Então, esse é um ponto importante. A gente costuma dizer que o acolhimento da porta de entrada, que é importante em algumas unidades, você construir lá uma equipe que vai estar junto, construindo esse processo, mas ele é só a porta de entrada do processo de acolhimento de saúde. Né? Se a gente entende isso, né, a gente já está construindo um pouco aquela ideia do dominó. Né? Muitas vezes você começa por lá. Né? Mas ele requer ampliação e discussão de rede, para dentro e para fora. Né? A gente vai dizer, fazendo uma diferença, que é uma outra lógica, que é essa ideia do acolhimento como um atendimento que garanta resolutividade e responsabilização, né, mesmo que não seja no serviço. Portanto, eu preciso aí garantir rede para dentro e para fora, porque muitas vezes nas unidades o que você vê é uma dificuldade, né? Se você pega ambulatório, se você pega mesmo na atenção básica ou nas unidades hospitalares, uma dificuldade do paciente que é daquela unidade, quando passa para outra especialidade, como muitas vezes ele tem que voltar, pegar senha. Eu fui a lugares que ele voltava. Ele pegava a senha de novo, entrava na fila. Né? Então, essa dimensão de garantir uma rede para dentro, né? Muitas vezes a gente não consegue fazer o acolhimento dentro dessa loja porque a gente não tem rede aqui. A rede não funciona. Né? Claro que essa questão é uma questão crucial, que precisa ser pactuada, construída, né? Mas tem uma dimensão da rede interna que é complicadérrima. Né? Pelo menos no que eu tenho visto por aí, a rede interna é um grande nó. Né? Entre corporações, entre especialidades, né? Na briga por leitos, né? Qual é a corporação que é dona do leito tal. Então, fluxo inverso de enfermaria para a emergência. Né? Isso virou assim, assim, acho que é quase uma epidemia em algumas emergências. Né? Eu tenho visto isso, tenho ficado assustada. O paciente não sobe, mas agora não só ele não sobe, como também desce para
internação nas emergências. Isso é uma realidade dura, né? Que eu tenho percebido e tenho visto, né? Bom, nessa ideia, então, é que a gente vai entender que o acolhimento, se eu estou falando que ele implica resolutividade e responsabilização, ele não é triagem. Porque qual é a lógica da triagem? A lógica da triagem é quem eu não atendo. É a lógica da exclusão, né? Quem eu não vou atender? Para depois ficar com o que é do serviço, né? Então, é uma discussão que a gente tem feito. Agora, ao mesmo tempo, é preciso prestar atenção. Eu estava conversando com o pessoal de BH, e eles estavam da atenção básica. Um dos problemas que eles têm vivido, que eles colocam, é o seguinte: eles abriram acesso total na atenção básica. Então, um grande problema escancarou a porta. Não tem porta de saída, né? Tão complicando, assim, apesar de ser uma rede super aquecida e super interessante do ponto de vista das pactuações, eles estão com engarrafamento aí na história, garantimos acesso, tudo aberto. Agora, qual a qualidade desse acesso? Como é que a gente está operando? Então, é um outro momento que eles estão discutindo, né, no trabalho da atenção básica, o que fazer com isso que a gente produziu. A gente escancarou agora. Como é que a gente está dando conta? Como é que a gente está instaurando essa rede para dentro e para fora, né, da unidade? Então, esse é um outro ponto. Bom, e aí é que a gente vai dizer, então, que o acolhimento vai implicar uma mudança de etos, uma mudança de atitude no fazer em saúde, né? Que implica essa problematização do processo de trabalho, tendo como foco as relações, né? As relações de trabalho, não as relações interpessoais, né? Que se diz, não, a gente faz acolhimento. Sabe, para os trabalhadores aqui, está tudo como está, mas a gente 2 horas faz um grupo com um psicólogo, né? E aí vai lá, a gente faz dinâmica, se abraça, se beija, saiu dali, não quer matar de novo, porque não muda o processo de trabalho, né? Então, essa questão das relações que a gente está falando aqui não é do ponto de vista das relações interpessoais, que estão no processo também, não podem ser negligenciadas, mas as relações interpessoais, elas não estão separadas das relações de trabalho, das relações de processo de trabalho, no modo de funcionamento do processo. Então, o campo fundamental na discussão do acolhimento é o processo de trabalho, né? Então, como é que está? Qual é o fluxo? Como é que esse trabalho acontece? Quem participa dele, né? Então, operar essa matéria para o acolhimento, ela é fundamental, senão eu não mudo. Né? Aí eu vou achar que acolhimento é a recepção mesmo, a lá qualidade total, a lá atendente de telemarketing. Sim, senhora, né? Sorriso amarelo. Bom, essa ideia de que essa mudança de etos, ela implica uma mudança nessa percepção do usuário em rede social como sujeito e participante ativo nos processos de produção de saúde, e a gente vê muito isso quando vai trabalhar a visita, né, aberta, né, o acolhimento puxando isso na discussão também nas enfermarias, numa unidade. O que a gente via? Né? Era uma dificuldade de inserir o acompanhante e a rede social nas visitas. O horário cada vez menor, horário de 1 hora, os elevadores quebrados, as visitas de 6ª, 7ª, 8ª, quando o pessoal chegava lá, já estava na hora de descer. Né? Então, uma das coisas que a equipe discutia nesse processo é o seguinte: olha, eu não entendo por que esse povo quer ficar vindo aqui, quer acompanhar, eles querem fazer fofoca aqui dentro. Né? E a visita, todo dia tem, para que tem que vir nesse horário? Aí uma das coisas que a gente fala, não, mas como é que é isso? Como é que é a visita? E, além do mais, é o seguinte, quer visitar, mas na hora de levar para casa, aí, ó, ninguém quer levar para casa, principalmente se foi idoso. Aí nós fomos discutindo. Quer dizer, e uma das coisas que apareceu é o seguinte, quer dizer, eu ponho para a família esse distanciamento o tempo inteiro. Não vai entrar, não pode entrar. Né? Aqui quem faz o projeto de cuidado somos nós, profissionais de saúde. Quando ele tem que ir para casa e que tem que dar sequência, né, aos cuidados, claro que eu não vou levar. Que medo, o que eu vou fazer? Eu não sei cuidar, eu não participei desse processo. Toma que o filho é seu, exatamente. Se tem o toma que o filho é seu, que é o hospital ou a unidade básica, né, quando tem, né, nesse acompanhamento, principalmente
de senhoras, né, com hipertensão, que é impressionante, não consegue tomar o remédio, aí chama os filhos, chama quem ela mora, como é que a gente vai fazer para ajudar ela? Não, isso aí, ó, ela resolve com o senhor, né? Então, assim, como é que a gente também vai operando, né, essa lógica, no sentido de que participar é aderir, fazer o que eu quero. Agora, para isso, eu preciso saber, né, o que tem lá o meu familiar, o que eu tenho, como é que eu vou construir uma rede de cuidado com o meu corpo, com o processo de produção de saúde. E a gente alige, e depois quer que façam direitinho, né, o que a gente prescreve. E isso implica também uma mudança nessa relação profissional-usuário, profissional-profissional, né? E a gente tem visto que nos lugares onde a gente conseguiu, de alguma forma, construir com eles, né, esse trabalho, essa dimensão de coletivo, de grupalidade, como isso tem feito com que os profissionais tenham não só ativado as suas redes também de reivindicação de qualidade do serviço e de qualidade das condições de trabalho, mas também como isso tem feito com que as equipes assim, tenham sofrido menos no processo de trabalho. Quer dizer, de se deslocado dessa coisa individual de que eu tenho que dar conta, e dar conta, muitas vezes, de uma demanda, ou, muitas vezes, de um vínculo que não se estabeleceu com o usuário, mas eu tenho que atender, e eu e a equipe eu posso trocar. Ó, vai lá você que não está dando mais para mim. Então, eles têm também trabalhado isso, né? Que é uma das coisas que eu gosto muito que a Rosana Onoco fala, né? Assim, o cuidado para a gente não ter a síndrome de intoxicação de vínculo, né? Então, aquele profissional com o usuário no acompanhamento da atenção básica, ele fica quase que um tutelador. Por que eu estou dando esses exemplos? É porque são estratégias que a gente inventa que são super interessantes, super poderosas. Quando elas viram prescrição e burocracia, elas perdem a força, elas esfriam as redes de ligação. Então, por isso que a gente vai falar que o processo do acolhimento ele é um trabalho de toda hora. É uma abertura à diversidade cultural, racial e étnica, e essa é uma questão super importante, né, que a gente tem visto nas unidades, assim, o quanto se tem produzido uma relação muito complicada, né, principalmente com alguns grupos, né, seja os transexuais nas unidades de saúde, que, em geral, são os últimos a serem atendidos, os mais mal atendidos e ridicularizados, né, os alcoólicos, né, que ninguém aguenta, realmente. A gente até brinca, não, chegou, está danado, passa primeiro, porque não. Mas assim, o grau de perversão nessa lógica, né, que tem sido assim, muito forte, e principalmente, né, a questão do paciente negro e pobre, né, que é a nossa... na verdade, o nosso grande contingente, mas essa questão tem sido assim, ponto em algumas unidades, por exemplo, lá no Rio, de discussão muito forte, né? E tem sido uma coisa muito, muito difícil. Então, trazer essa discussão, ampliar esse processo é uma dimensão importante, fundamental. Quando a gente vai trabalhar com essa mudança de etos, né? Essa dimensão da vinculação, né? Qual é a vinculação, né, com o sujeito e não com a doença. Então, quando eu estava falando o acolhimento, ele vai puxando vários outros dispositivos, a discussão da clínica ampliada, que tipo de clínica, né? Não essa clínica degradada, onde o vínculo é a doença, né? Assim, numa unidade que eu fui, as pessoas estavam falando que assim, estou mandando um joelho para você, né? Não é nem mais, né, a doença, já é o joelho, né? Numa unidade de referência em trauma e ortopedia, estou mandando um joelho, né, para você, o joelho, né? E uma dimensão que é importantíssima, que é essa construção coletiva de propostas com a equipe local e com a rede de serviços, nas gerências centrais e distritais. Por exemplo, numa unidade do Rio de Janeiro, assim, a gente diz que tem uma caveira de burro enterrada lá na saúde, né, no Rio de Janeiro. Deve ter várias, né? Várias. E a questão assim, da rede, né, que reiteradamente não tem sido uma aposta política, né, dos governos vigentes, e acho que nem lembro quando foi, no Rio de Janeiro, essa questão é uma questão muito complicada do ponto de vista do processo de construção do acolhimento das unidades, né? E uma unidade que a gente estava trabalhando,
o processo de construção da classificação de risco, então, um ano e meio nesse apoio, né? Além de construir essa questão da grupalidade, a questão da saúde do trabalhador, que foi outro dispositivo que a gente entrou junto com a discussão do acolhimento, você, 1 ano e 6 meses depois, você chegar lá, tem classificação de risco? Não. Tem a tal obra, a planta, a Flávia construiu a planta junto com os trabalhadores, mas aí tem o problema da verba, o problema das prioridades. Então, essa é uma discussão que a gente vem tendo lá. Mas, do ponto de vista, enquanto a desculpa passava por não é possível, porque a obra, o fluxo está batendo aqui dentro, temos que esperar o dinheiro para a obra, né? A gente foi construindo um processo por dentro, né, com os trabalhadores. E é muito interessante que eles ali conseguiram um negócio assim, muito legal, porque se um dos grandes problemas é como é que você opera aí essa porta para dentro e para fora, né, eles, enquanto o processo estava ali emperrado, na história da construção do protocolo, eles foram construindo, esse grupo que a gente montou com os próprios trabalhadores, foram construindo um contato com a rede do entorno. Eles não conheciam as unidades do entorno. Então, eles saíram, foram fazer a pesquisa e o contato com essas unidades e fizeram pactuação. Foram às reuniões da área programática, chamaram os conselheiros, aí foi todo um processo, várias reuniões, e hoje eles têm pactuado 380 vagas dia, com a unidade básica do entorno. E aí foi uma comemoração muito interessante, a gente, poxa, muito legal, até que, tem 2 semanas, eu chego lá para a reunião, eu vou lá para ver o processo, e encontro os usuários numa fila, com uma mesinha dessa, com 2 profissionais de saúde, né? Eles chegavam em pé, os 2 sentados, os usuários em pé, dizendo qual era o problema, e a guia, a tal referência pactuada, servindo de empurro-terapia. Ou seja, a lógica que começou a se instaurar ali, de fazer a escuta, uma cochilada, que virou, ótimo, já está pactuado mesmo, eu tenho lá a vaga, toma. Aí, o que aconteceu? O pessoal das unidades começou a ligar e dizer o seguinte, espera aí, a gente não pactuou as vagas, só que as pessoas não têm vindo. De tantos que vocês, dos 380 que a gente pactuou, a gente está recebendo 100 e poucos. Então, vamos diminuir as vagas. Não vamos diminuir a vaga. Aí o pessoal senta de novo e vai tentar pensar por que as pessoas não estavam indo. Aí levantaram várias, a questão da facção, porque lá, nesse lugar no Rio, você tem o comando vermelho, o primeiro comando, então não adianta você mandar o cara que mora numa área, né, das favelas, dominada pelo primeiro comando, para a unidade Heitor Beltrão, que é o contrário, porque eles se matam no caminho. Então, tinha esse dado. Sentamos, fizemos o redirecionamento, então, quem é de cá, do primeiro comando, sentamos com as lideranças para discutir. E uma outra coisa que é isso. Você me atende em pé. O que eu tenho? Todo mundo olhando, eu mostro, né, assim. Olha, eu não vou acreditar que a unidade que já está lá com o meu dia marcado, que ela vai me atender, e, na verdade, assim, essa degradação do processo, né, dessa clínica degradada, que eu atendo você em pé, na frente de todo mundo, não deixo você nem entrar, a mesinha quase na porta, assim, já quase enfiando o pé, né? E eu estou fazendo acolhimento resolutivo, Cláudia. Olha, eu não estou mandando ele fazer a rede, já está aqui. Agora, olha que loucura. Claro que as pessoas não vão. Como? Né? A gente inventa um troço aqui e o cuidado para que isso não endureça. Quer dizer, uma conquista, uma puta conquista dessa, 380 vagas de, que está virando isso. Agora, para isso, você precisa ir lá. Aí a gente diz assim, implantei, botei lá verdinho, azul, amarelinho, quando tem classificação de risco. Ou implantei um processo de acolhimento. Se você não está lá, se você não está aquecendo essa rede, vira isso. Para isso, a gente vai trabalhar, então, dentro dessa loja, com essa ideia do paradigma de rede, nessa ideia de abertura de grau de transversalidade, nesse grau de abertura de comunicação, aquilo que eu chamei de rede de conversa, de rede de conversação. Eu não posso pensar acolhimento sem processo de construção de rede, para dentro e para fora. Nessa dimensão de rede como acêntrica, né?
acêntrica, operando na lógica, né, dessa quebra desse modelo hospitalocêntrico e médico-cêntrico, e a rede, do ponto de vista da rede de trabalhadores, de equipe, de serviços, redes e movimentos sociais. Ou seja, a rede ela é o suporte para os processos de acolhimento nas práticas de saúde. Né? E aí não é necessariamente a rede de regulação, mas é também as redes que a gente constrói por entre elas. Né? Não é a rede no sentido duro da regulação. Como é que a gente pega essas redes que você constrói, né, e fica atento para o esquentamento delas? Né? A gente costuma brincar, rede virou uma palavra da moda. Né? Todo mundo fala em rede. Né? Só que a gente precisa entender que essa ideia de rede que ganha força na década de 40, 50, né, a gente precisa perguntar que rede é essa que a gente estabelece. Porque o banco trabalha em rede bancária. Né? O tráfico trabalha em rede. Que rede é essa que a gente vem estabelecendo? É uma rede fria, né, de esfriamento, burocracia, referência e contra-referência. Quando a gente acha que isso é só o papel, manda guia. Referência e contra-referência. Funcionou a pactuação? Não, isso é uma rede fria, que precisa ser aquecida. Né, que precisa... e aí, aquecer a saúde, na rede quente na saúde, é essa história da corresponsabilização, protagonismo. Isso aí não é palavra bonita, não. Isso aí é modo de fazer real. Né, e que muda a gente, muda o processo, muda a forma de estar no serviço. A gente vai pensar o dispositivo do acolhimento dentro dessa lógica. Por exemplo, na construção coletiva com os trabalhadores envolvidos na análise do processo de trabalho. Não adianta ir lá um bando de notável e de consultor no serviço, ou seja lá quem for, né, fazer análise do processo. Sai com um lindo relatório, né, com epígrafe e tudo, e... Na verdade, construir esse processo de análise de trabalho, no acolhimento, é fundamental que os próprios trabalhadores façam isso. E a gente tem trabalhado isso, isso é uma força incrível, porque a gente vê como a gente não conhece o serviço da gente, como a gente não conhece as nossas unidades. Né? E tem assim, uma situação que foi um marco para mim numa unidade no Rio, onde a queixa da unidade, o que aparecia, era o seguinte, o pessoal daquele serviço, né, era um serviço ali de emergência, 70%, segundo as estatísticas, 70% das pessoas que entravam morriam. Quando isso chegou lá, nos chamaram e falaram, isso é cara de polícia. Né? Aí, e eles, assim, desesperados, porque eles trabalhavam que nem os loucos, completamente desgastados, não entendiam como a estatística chegava a esse ponto. E aí uma das coisas que a gente... Não, então, olha só, sentamos com eles, vamos dividir em grupo, uma parte foi fazer a análise do fluxo. De onde chegava esse usuário, porque outra coisa que diziam, a gente está assim porque a gente atende 70% fora da nossa AP. É por isso. Vem gente lá de Caxias, vem gente de não sei o quê, para cá. Por isso que a gente está assim. Então, vamos lá pesquisar isso. Então, um grupo ficou na porta, vendo não só o fluxo e a procedência de quem chegava. E um outro grupo foi pegar esses dados. Né? E aí, depois, cada um fez ficou responsável por uma ação em cima dos dados que apareciam. Ao final, a gente fez uma apresentação, cada grupo fez uma apresentação. Bom, primeiro, o mito de que 70%, 80% era fora da área programática se desfez, porque eles atendiam, no período, eles viam, eram 20%, nem chegava a isso da área de fora. Então, na verdade, quem chegava ali era da área programática dele. E a segunda coisa que eles descobriram, que foi assim impactante, né? E aqueles profissionais estavam acabados, eles chegaram assim, completamente assim, indignados, mas felizes. Porque o que eles descobriram quando foram mexer nos dados, acompanhar? É que essa estatística de 70% de morte falava do quê? O usuário saía dessa unidade, da emergência, e ia para as enfermarias. Quando ele chegava lá, se ele tinha uma intercorrência, uma parada, isso quem faz é a emergência, quem faz é profissional de lá. Então, o que eles faziam? Pegavam o usuário, desciam, botavam na máquina, desciam de elevador.
Então, muito da estatística já tinha um JD do lado. O que era o JD que eles descobriram? Já defunto. Então, esses pacientes, eles não morriam lá. Eles morriam nesse percurso. Então, descobrir isso, né, assim, poder se apropriar desses dados que eles trouxeram, fez com que esses profissionais tomassem esse processo nas mãos e fossem discutir gestão de vagas, a questão das enfermarias, o dono do leito, além do próprio processo de trabalho, porque tinha também, ainda assim, um contingente alto ali, que eles viram que complicava na história da passagem de plantão. As pessoas iam embora e não passavam para o outro. Então, assim, tudo isso, essa pesquisa do processo é transformadora do processo de trabalho. E aí, o que faz? Ela te inclui como profissional. Ninguém me disse isso, eu fui lá ver, eu fui lá construir, então vamos pensar estratégias, né? Então, não é uma palavra bonita, isso é poderoso no trabalho, isso é poderoso na possibilidade da gente articular um outro modo, né? Bom, e aí é onde entra isso, nessa radicalidade do quê? Dessa indissociabilidade de atenção e gestão. Era só dizer, não manda mais o JD? Não, eu tenho que mudar o modo de fazer gestão de leitos ali, gestão dessa articulação do trabalho. Então, gestão e atenção para a mudança do processo de trabalho são indissociáveis. São distintos, mas inseparáveis, né? Bom, e a questão da rede interna e externa. Isso é o exercício de conversação. Acolhimento. Se você não puxar a conversa para dentro da unidade, para fora, você não constrói o acolhimento. Bom, aí, isso aqui foram alguns jeitos aí de fazer, que a gente começou, e aí, assim, cada vez esse slide vai mudando, acrescentando coisa, porque eu vou construindo experiência, aprendendo com os serviços, né? Então, assim, a gente costuma dizer, a primeira aí é montar grupo, para mapear isso aí, né? E um outro ponto que é fundamental é esse levantamento e análise diagnóstica pelos próprios profissionais, né? E aí, nesse levantamento, o que é importante? Não só o que eu fiz que deu certo, mas aquilo que não deu, aquilo que a gente pensou em fazer, né? O Yves Clos, que é um ergologista francês importante, Beth vai falar dele aqui amanhã, para vocês, um dos métodos de análise do trabalho, né, da atividade, é exatamente que pensar aquilo que a gente fez, aquilo que não deu certo, aquilo que eu pensei e não consegui fazer, isso é trabalho, isso é atividade, e isso precisa estar incluído. Porque senão muitas vezes dizem assim, não, vamos lá, olha, já fizemos isso, já fizemos aquilo, já fizemos isso, já fizemos, não dá certo. Tá, por que não dá? Vamos botar no papel. Por que não deu? Aonde vocês acham que isso aqui pegou? O que poderia ter sido? Então, esse processo de ativação, ele é muito importante, né? Além das rodas, e o levantamento da rede de saúde e serviços em torno. Não dá para você construir o trabalho do acolhimento, ou mesmo um trabalho de acolhimento numa porta de entrada, numa unidade que precise de ter essa estrutura ali, né, sem que você faça esse mapeamento. E esse mapeamento, né, como eu contei para vocês daquela unidade lá no Rio, é fundamental. O que tem no entorno? E não adianta pegar o livrinho da secretaria, em geral, não sei como é em São Paulo, mas lá no Rio estão sempre velhos os telefones, os dias mudam, os profissionais já não têm essa especialidade, não tem. Então, tem que ir lá, tem que pactuar, tem que fazer rede, nas reuniões da P, voltar de novo, não está dando certo, tipo isso, né? Não estão indo, vamos parar para ver o que é, né? Então, tem uma... Bom, e isso implica essa diretriz, que eu não vou falar muito dela, que é um pouco essa dimensão da inclusão que a gente está falando, dessa diretriz, né, política, né, na cogestão desse trabalho, né, entendendo que a gestão desse trabalho não é uma gestão de pessoas, mas é uma gestão com pessoas, né? Vamos lá, pronto. Então, só esse último slide aqui. Qual o princípio, então, que a gente tem trabalhado no acolhimento? O coletivo é o plano de produção da vida. Produção dos modos de produzir saúde, de vidas dignas, de serem vividas, é o coletivo, não tem jeito, né? E esse coletivo não é esse ente aí. Cadê o coletivo? Baixa? Não. Ele precisa baixar o santo. Não adianta ele ficar aquele santo. Precisa aí fazer um ebó para ele baixar, porque o coletivo a gente constrói, coletivo a gente não é ou não tem, né? Precisa construir esse processo, né, de conversação, né, de lidar com essa matéria que é o conflito, que é o abrir mão das verdades, o outro também, não chegar a consenso, muitas vezes não chegamos, né? E
O cotidiano é esse plano com o qual a gente trabalha, porque ele é campo de reprodução das práticas mais complicadas, mas ele é o plano que a gente inventa, que a gente experimenta, né? Então, o cotidiano é a nossa matéria. Né? O que acontece no serviço, como é que faz. Né? E essa indissociabilidade entre os modos de produzir sujeito e de estar nos verbos da vida. Né? Essa história, eu no trabalho sou uma coisa e em casa eu sou outra. Isso é uma balela, né? A gente faz para se enganar. Né? Na verdade, o modo como eu estou no trabalho, o modo como eu estou na vida, no bar, isso fala de um modo de afirmação, de um modo de subjetividade. Né? Então, a gente precisa pensar que essa indissociabilidade implica em a gente entender que a gente é obra aberta. Né? O meu jeito de afirmar, né, o meu modo de estar na vida, no trabalho, é obra aberta. Então, isso é a grande potência. Né? Essa história não tem jeito, tem. De repente, não vai ser ali naquele momento, mas a reativação, essa aposta é fundamental. Né? Porque quando a gente chega nos serviços, a vontade que dá muitas vezes é sair. Né? E aí eu gosto aí dessa coisa do Calvino, né? Entendendo que essa discussão do acolhimento ela é um convite ético-político. Né? Por quê? Exatamente nessa ideia, né, que o Calvino traz, que o inferno dos vivos não é algo que será. Se existe, é aquele que já está aqui. O inferno no qual vivemos todos os dias, que formamos estando juntos. Existem duas maneiras de não sofrer. A primeira é fácil para a maioria das pessoas, aceitar o inferno e tornar-se parte deste até o ponto de deixar de percebê-lo. A segunda é arriscada e exige atenção e aprendizagem contínuas. Tentar saber reconhecer quem e o que no meio do inferno não é inferno e preservá-lo e abrir espaço. Eu acho que o acolhimento, como diretriz, ele nos convida a essa segunda alternativa. Acho que é isso, gente.